Luz lá. Tá? Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial. Gostaria agora de chamar o nosso palestrante Pedro Mesquita. Alô, som. Vocês acharam que eu estava ajoelhando para rezar já, né? Não. Só para passar aqui, ó. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para... Obrigado, Chico. Avançarmos um pouco mais em nossos estudos. Sempre que falamos em doutrina, falamos em Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou, estamos sempre renovando esses estudos em nossa mente, né? Em nosso ser, em nosso espírito, para podermos cada vez mais estar galgando um degrauzinho a mais nesse processo evolutivo desse nosso dia a dia, né? Eu ia falar que hoje é um tema difícil para mim falar sobre ele. Eu já falei aqui outras vezes sobre isso, né? Que isso sempre é um tema difícil. Acho que tudo que está dentro do Evangelho é difícil de a gente falar, até para o palestrante. Porque normalmente é quem está precisando escutar primeiro. E depois que todo tema dentro do Evangelho é difícil de ser falado sobre ele, porque ele sempre nos chama à educação moral. Ele sempre nos alerta àquilo que deveríamos estar fazendo, mas sabemos que não conseguimos no nosso dia a dia cumprir plenamente tudo isso que ele manda. E esse é um pouquinho difícil por causa disso. Sobrou para mim o tema sugerido, que é o capítulo 22,
do Evangelho segundo o Espiritismo: não separeis o que Deus uniu. Principalmente nos dias de hoje, nós estamos acompanhando amigos, parentes, ou nós próprios passando por esse problema. Uma união conjugal que por algum motivo não deu certo, houve a separação. Nesses dias, mais comumente vem sendo falado sobre isso, e são vários os tópicos que implicam nessa situação. Condições morais, condições financeiras, condições psicológicas, perda da liberdade, a mulher assumindo o seu papel na sociedade de uma forma diferente, não mais tão submissa quanto era ao homem. Ainda a gente vê muitas mulheres sofrendo com a submissão, ao poder do homem. Eu quero até relatar, eu acho que, não sei se alguém viu a semana passada, não lembro se foi a passada ou a retrasada, no Dia das Mães. No domingo seguinte do Dia das Mães, houve uma reportagem de uma senhora que estava sendo presa. Mãe de família, mulher, que tinha sofrido por 21 anos apanhando do marido. E naquele domingo do Dia das Mães, ela foi tentar se proteger do marido, acabou dando uma garrafada nele, e ele faleceu. E ela foi presa pela morte do marido. Depois de sofrer 21 anos, com não sei quantos boletins de ocorrência contra o marido, e a gente vê essa submissão da mulher ainda por algum motivo, Normalmente motivo financeiro. Que a mulher fala assim, mas eu vou me separar dele, por que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Tenho filhos, tenho e tal. Fica complicado. Não estou defendendo a separação. Estou colocando um dos tópicos que a gente vê hoje em dia que levam muito. Porque muitas mulheres hoje não aceitam, e nem devem aceitar, esse tipo de violência doméstica. Aí, nós vamos ver que num todo ainda, apesar de ser uma situação difícil, dolorosa, nós temos alguma saída ainda, temos alguma esperança, vamos dizer assim, Divórcio é um bem ou é um mal? Acabei de relatar uma passagem para vocês agora acontecida há menos de 15 dias atrás. Vocês acham que para essa mulher, se ela tivesse pedido o divórcio do marido já com 2 anos dos acontecidos, para ela teria sido um bem ou teria sido um mal? Então, nós vamos achar várias separações, vários divórcios, nenhum com a mesma história. Nenhum com a mesma história. Como tudo que acontece na vida da gente. Como tudo. Nós nunca vamos conseguir achar 2 histórias iguais aqui dentro do que cada um passou e de como as pessoas veem dentro dessa nossa rotina do dia a dia, dentro desse convívio entre as pessoas. Nós nunca vamos achar 2 pessoas que passaram pelos mesmos motivos que levaram ela a qualquer tipo de atitude, vamos dizer assim, não só de pensar na separação ou no divórcio conjugal, mas a qualquer tipo de atitude. Por isso que nós nunca podemos julgar ninguém, porque nós nunca sabemos da história de ninguém. E aquele ditado que eu escuto desde criança, que na briga de marido e mulher não se mete a colher, ele é um ditado bem colocado. Porque dentro das 4 paredes, só as 2 pessoas que estão convivendo sabem o que está acontecendo na realidade. Cada um conta a sua verdade. E existe a terceira verdade, que é a verdade real mesmo, Porque cada um puxa a sardinha para o seu lado nessa hora, não é assim?
Vamos ver alguns motivos, se poderia ser um bem ou um mal a questão do divórcio. Imutável, só o que vem de Deus. Como que era o título do início? Não separeis o que Deus uniu. Se separou, se tem violência envolvida nisso, é porque não foi união feita por Deus. Vamos dizer assim? Concluímos isso ou não? Vocês têm certeza disso? Quanta coisa Deus não deixou para a gente de ensinamento e nós não cumprimos. Será que a união não pode ter sido feita por Deus e nós é que por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, pela nossa ganância, pela vontade da liberdade ou por todas as outras coisas não podemos estar implicando numa separação que Deus uniu? Será que tem tanta desunião assim no mundo? Ou tantas uniões que não foram abençoadas por Deus? Ou que não estão dentro daqueles regimes colocados quando a gente vai se sujeitar a se juntar com uma pessoa para viver numa só carne? Tudo que é obra dos homens é sujeito a mudança. Nas leis encontradas no mundo inteiro, vamos encontrar várias situações sobre a questão do divórcio, sobre a questão dessa separação conjugal, ou sobre ainda a questão das mulheres que estão submissas ao poder do homem. Outra reportagem da semana passada. No Irã, algumas muçulmanas estavam retirando o véu sobre o cabelo, na iminência de serem presas, porque lá é crime de prisão você andar com o cabelo descoberto. Mas elas estão tentando se libertar de uma situação. Falar isso daqui para nós aqui até parece uma bobeira, né? Mas o que tem a ver com cobrir o cabelo e tal? Para eles tem tudo a ver. E algumas mulheres estão se prontificando, indo à frente, tirando esse véu, num risco de ser um crime, gente. Mesma coisa do que você matar uma pessoa. Mas elas estão tentando se impor lá. Por quê? Ainda lá a submissão da mulher é muito maior do que aqui. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e países. A lei de Deus é uma só. Que duas carnes formem uma só. Para podermos fazer o quê? Apropriação e oportunidade do quê? Do encarne de um espírito que vem até aqui para poder se aprimorar e se melhorar. Na realidade, o sexo só existe em cima do plano. O espírito liberto da carne não existe sexo. Porque o único local que precisa-se haver essa comunhão entre um homem e uma mulher, para que dali nasça uma nova criança e dê a oportunidade para um espírito reencarnar, é o processo encarnatório que nós estamos mesmo passando. Tá? As leis humanas mudam. Até, acho que 30 anos atrás, a situação de um divórcio no país era mais complicada do que é hoje, né? Hoje a mulher tem o direito, mesmo sem ela estar casada no papel com o marido, ela já detém o mesmo direito daquela esposa que está no papel. É só ela comprovar que ela estava morando junto com o marido dela. Parece que não precisa muito tempo não, né? Um ano? Acho que é pouquinha coisa, já comprova que ela tem os mesmos direitos que uma mulher que esteja casada no papel. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. O que é de ordem divina é a união dos sexos. Por quê? Se não houver essa união dos sexos, não temos a oportunidade do reencarne. Se o mundo acabasse agora e colocássemos
só homens ou só mulheres, tipo na Arca de Noé, que nem passou o filme lá, né? Quem foi ver, colocasse lá dentro da Arca de Noé só homens e não casais, o mundo não teria voltado a procriar, ou a existir, porque não haveria procriação de forma alguma. As condições que regulam essa união são humanas, mas a junção das espécies é lei divina, é lei da natureza, não temos como escapar dela. Precisamos ter um homem com uma mulher para que se exista um novo ser, uma criança, para que esse espírito possa reencarnar. A lei civil tem por fim regulamentar os interesses da família. Como vem acontecendo hoje, o Brasil, para variar, o Brasil detém hoje as melhores leis quase que do mundo, vamos dizer assim, em termos de lei. Só que, infelizmente, elas não são cumpridas da forma que tem que ser. Mas em termos de lei, nós temos hoje um código até que bem evoluído, apesar do pessoal ficar reclamando que era lá de 69, não sei o que tem. Mas tem muita coisa que andou e evoluiu aqui dentro do Brasil em termos de direitos humanos. Tá? Direitos das mulheres, que em muitos países por aí ainda isso é largado de lado do que vocês nem imaginam como. Aí, essa palestra não é minha, viu, gente? O PowerPoint que está aí, eu furtei da internet de Richard Simonetti, tá? Fiz algumas adaptações, porque ia ficar muito curtinho por tudo que a gente precisava falar. Peguei o Evangelho junto com o que Richard tinha e fiz umas reformulações para a gente poder ir. Mas isso daqui vem do livro 30 minutos ou 30 segundos de Richard Simonetti, tá? O que fazer com o membro infeccionado? Quando nós estamos doentes, nós fazemos o quê? Procuramos um médico e vamos cuidar daquela parte do corpo infeccionado. Aqui ele fala exatamente de um membro. Por quê? Tratar dele, tomar os antibióticos para conter essa infecção. E se gangrenar? Quer dizer, se chegar no estado pleno que não deu condições do tratamento tal. Seria preciso o quê? Amputá-lo. Quem amputa um membro chegou num estado extremo de cuidado que não teve mais condições até ter que cortar esse membro fora. Não foi assim? Ele vai fazer uma comparação, vocês já perceberam, né? É o que acontece com o casamento. Divórcio só em casamento gangrenado. Por que isso? Esse caso dessa mulher que apanhou por 21 anos era um casamento gangrenado. E ela aguentou isso daí. Não sabemos os motivos, só ela sabe o porquê. E hoje ela está presa. Depois de sofrer violência e tudo mais. O dela era um casamento gangrenado. Só que demorou um pouco para amputar o membro, para que não chegasse no extremo a que chegou. Uma morte e no fim, de repente, ela como a culpada de tudo ainda e presa lá. Hã? Sim, quando se instalam a violência e o desrespeito. Nós estamos percebendo que hoje existem muitos divórcios por coisas banais, por brigas banais, envolvendo interesses materiais e não ligados ao que a lei de Deus ou a lei da natureza prevê no ser humano. Tá? Que seria a lei de procriação e o amor entre as pessoas. Uma amputação, sempre dolorosa, recurso extremo a ser evitado. Quando nós temos um membro doente, nós cuidamos para evitar que tenha que ser amputado esse membro. Tá? Quando não há mais a condição, hoje em dia a gente vê a pessoa casa um ano depois, porque um olhou torto para o outro e já está separando, né? Então, perdeu um pouco também essa questão de se tentar um pouco mais, né? De se esforçar. Porque olha só, gente, para quem veio para o planeta esperando encontrar o príncipe encantado e a princesa aqui, pode esquecer.
Quem está vivendo assim ainda hoje, está sonhando iludido. Iludido. Não existe isso aqui nesse planeta. Pode esquecer. Nós podemos achar pessoas que convivemos bem com ela. Princesa e príncipe encantado, que nem conto de fada, esqueçam. Isso não existe em lugar nenhum. Tá? Por quê? É dentro das 4 paredes aonde estão as maiores arestas para nós apararmos. O nosso próximo, mais próximo que nós temos que conviver, que viemos com compromissos do passado para poder aparar essas arestas, para poder nos melhorar, está justamente colocado dentro de casa. Se é dessa forma, não temos como conviver com o príncipe e com a princesa encantada. Porque sabemos que todos temos nossos defeitos e nossos acertos. O que nós temos que aprender é aceitar os erros e os acertos dos outros. Aí convivemos bem. Porque tem aquele que erra o dia inteiro, mas não aceita um erro da outra pessoa. Fica difícil. E vai, porque nós estamos numa caminhada de processo evolutivo. Falar que nós vamos conseguir seguir o Evangelho 100% o dia inteiro, 24 horas por dia, é mentira. Ou então, se alguém está conseguindo, me ensina a receita, porque eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo. Tá? O divórcio é uma lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Concordam com isso ou não? Isso está lá dentro do Evangelho. No capítulo 22. Era para ser isso. Porque muitos casamentos estão se desfazendo por pura bobagem, por mesquinharia, por egoísmo, por orgulho, e não pela tentativa de se manter a família unida. Os interesses próprios falam por si só, esquecendo do interesse restante, principalmente se já houver filhos e tudo mais no meio do caminho ainda, né? Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Por causa da dureza de vossos corações. Porque ainda o coração é associado ao amor. Vocês sabem por que o coração é associado ao amor, né? Juro que eu vou sair fora dele, depois não sei se dá tempo, mas vou tentar explicar. Atrás do coração tem uma glândula que fica entre os pulmões que chama-se timo. Alguém já viu falar? A timo é a glândula do coração. É ela que rege todos os sentimentos que nós temos. O susto, na hora que o coração dispara, é a timo que jogou essa adrenalina, fez com que o coração disparasse mais rápido. O primeiro beijo que o coração dispara foi a timo também que acionou o coração. Ela é o controle do nosso sistema imunológico no corpo. Quando estamos felizes, alegres, de bem com a vida, a timo ela tá grande, ela se expande. E ela faz com que o sistema imunológico do corpo trabalhe melhor. Fica localizada bem atrás. Ela é feinha, vocês vêem a foto dela, nossa, é horrível, gente. Há muito tempo atrás, eles arrancavam a timo de pessoas que tinham a timo muito grande. Falavam que era prejudicial para o corpo. Como arrancava a amígdala. Sabe assim? Mas não existe nada disso não. E a timo, então por que associou-se a essas sensações de emoção, de prazer ao coração? Porque a timo está localizada logo atrás do coração. E é ela que faz com que a gente tenha esses, né, o susto, tal, tudo passa pela timo. Tá bom? Não vamos ficar muito nela, senão ela atrapalha o restante aqui da coisa. Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio.
Houve-se um tempo na humanidade, no início da humanidade, que nós éramos que nem crianças. Vocês não veem a criança? Como é que é? Ela briga com o irmão e tal, mas dali a pouco estão se abraçando, beijando, brincando, está tudo certo. Não guarda mágoa, não tem rancor. Então, a humanidade era mais assim, era mais criança. Né? Aí quando o ser humano começou a tomar poder, a querer crescer em cima dos outros, a um ser maior do que o outro, aí começam-se os problemas. Egoísmo, orgulho, vaidade, ponderando, e tudo isso vai virando uma chaga na humanidade, que contribui para esse grande número de separações que nós estamos vendo aí. Como fazer então? Tratando do casamento enfermo, da mesma forma que a gente trata de uma ferida, de um machucado ou de um membro que precisa ser amputado. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos cônjuges se lhes transmitissem aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Quais são os maiores exemplos das crianças? Os pais. Uma criança que convive dentro de uma casa onde o pai espanca a mãe todo dia, qual é o exemplo que ele está tendo? Em compensação, uma criança que vive dentro do amor paterno e materno, qual o exemplo que ela está tendo? Conseguimos nós mesmos fazer essa separação comumente. Hoje é muito fácil, né? A gente entender o que é o bem e o mal hoje em dia. Nós já temos capacidade para analisarmos sem precisar que ninguém fique explicando sobre essas situações, né? Quais os remédios? Antibióticos da alma. As virtudes cristãs. É aí que entra a questão. Porque qual é a maior virtude cristã? A moral. E, infelizmente, a moral do ser humano, ainda que vive no planeta Terra, nós temos uma graduação muito grande, né? Mas ela é encontrada desde o mais baixo nível ao mais alto nível, como foi um Chico Xavier. Só que dentro desse planeta nós temos um Chico Xavier e temos bandidos que judiam de mulheres, de crianças, para adquirir qualquer bem que não seja dele, não se importa em matar, em fazer o que for. Então, nós temos, né, você pegar uma reguinha de 1 metro, em milímetro, dá para escalar uma escala de evolução muito grande. Uns pouquinho já melhores, outros piores, tá? Aqueles que estão melhores automaticamente têm como compromisso trazer aqueles que não estão muito bem, aqueles que estão doentes, junto, né? Fazer com que eles aprendam e se melhorem. E o melhor remédio seria a lei do amor. Jesus disse o seguinte, ó: não sereis senão uma só carne. Quer dizer, de 2 carnes ficarão uma. Isso está lá no Evangelho, está lá. Não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Mesmo dentro da lei imutável de Deus, nós encontramos aconselhamentos, no caso da época de Moisés, que muitas vezes é melhor separar o que está mal unido. É aquilo que eu falei no começo. Se está havendo discórdia, brigas, partindo para se violar, podendo chegar em situações mais extremas ainda, né? De um chegar a querer matar o outro dentro da própria casa. Isso não pode ser uma união de Deus. Pode? Deus não promoveria uma situação dessa. Então, é um casamento gangrenado. Esse é melhor amputar antes que as coisas fiquem piores.
E a gente vê por aí muitas vezes que pessoas que muitas vezes tinham um relacionamento ruim numa fase da vida com uma pessoa, que porventura casaram na empolgação ou alguns outros motivos que podem ter levado ao casamento, financeiros e outros e tudo mais, e que aquele casamento não vai bem e de repente essas pessoas acabam se separando e elas conseguem ainda viver bem com outras pessoas. Não temos isso? Se nós estamos num local de aprendizado, temos que aprender com os erros e não cometê-los novamente. Não é assim? Por isso, da minha dificuldade de falar sobre isso. Porque eu já tive um casamento gangrenado. E hoje faz 21 anos que eu estou bem com quem eu estou. É de experiência própria. Então é muito difícil falar sobre uma lei do Evangelho que prega que a gente não deve nunca. Se fosse ver pela lei de Deus, nunca separar. Meus pais conviveram naquela situação de juntos até a morte. Só separaram porque minha mãe faleceu. Meu pai está em casa até hoje. E eu tinha aquilo como base para mim. Quando eu fui para o primeiro casamento, eu fui com toda a consciência de que seria o primeiro e único. Como a gente não sabe as voltas que a vida dá. E por isso que eu falo, cada qual que passa por uma situação, ele tem a sua história. E nenhuma vai ser igual a de ninguém. Cada um vai ter a sua história para contar. O porquê daquilo ter acontecido. O importante é que nós demos um passo à frente. Se foi um erro, olhemos para esse erro e tentemos não cometê-lo novamente. Esse é o processo evolutivo. Mas falar que a gente veio aqui, se a gente tivesse bom para não errar de forma alguma, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos lá do lado de Jesus, ajudando a governar o planeta Terra. Ele está passando uma... Acho que danada, coitado, esses tempos, ele deve estar sofrendo lá em cima, né? Vendo tanta coisa errada, né? Então, quando nós falamos do Evangelho, por isso que eu falei que tudo é muito difícil, porque tudo do Evangelho é uma lição de moral, para nós aprendermos com ela e trilharmos um caminho melhor. Então é difícil quando a gente tem que falar sobre um assunto ao qual nós estamos envolvidos, bem dizer, no erro, né? Ó, bateu em cima do horário hoje, hein? Como eu falei para vocês, o texto, quem quiser pegar alguma coisa sobre mais esse ensinamento, Richard Simonetti, do livro 30 segundos, não é 30, eu falei 30 minutos, né? Então, 30 segundos. Ele tem um livro específico que fala sobre divórcio. Eu peguei já um PowerPoint pronto, que aqui vocês sabem, nós temos 30 minutos, não dá para a gente falar muito mais do que isso, né? E também o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, nos dá as diretrizes mais interessantes que nós podemos ter. Se alguém está passando por algum problema desse tipo, está com o pensamento voltado a isso, tem aí local para se estudar, para acalentar o coração, achar subsídios na mente dentro do que você está passando e tomar a melhor decisão que caiba num assunto desse, que é um assunto muito delicado, né? Meu pai tinha uma história que ele contava quando ele fazia palestra, que faz muito tempo, que ele falava que tinha uma mulher que procurava ele, que procurou ele às vezes, ela estava sofrendo muito com o marido. Eu não aguento mais meu marido, que não sei o que tem, eu vou me separar dele e tal. Ele falou, olha, toma cuidado, porque se você se separar dele, você sabe que nas leis de processo evolutivo, se você não cumpriu aquele papel principal que você tinha para cumprir com ele nesse tempo que você programou para vir aqui no planeta, na próxima encarnação você vai ter que voltar com ele aqui de novo. Pensa bem nisso. Se você não cumpriu aquilo que você tem que cumprir, você pode ter que voltar com ele aqui de novo.
Pensa nisso daí. Na outra semana ela voltou, seu Hélio, ainda bem que eu conversei com o senhor, viu? Não vou me separar, porque aguentar outra encarnação com ele aqui, eu não quero mais, não. Se eu já cumpri, então, tudo nessa daqui, fica livre de uma vez, né? Então, tem que tomar cuidado, hein? E tem a do outro, da historinha do outro, que a mulher foi primeiro do que ele, né? Quando ele desencarnou, a mulher estava esperando do lado do caixão. Não, o nosso juramento é que até a morte se separe, daqui para frente você segue o seu caminho mesmo. Aí estava ruim não, né, Bueno? Estou feio aqui, né? Mas não é não, gente. Quando a gente consegue, isso é só para descontrair. Quando a gente consegue, se a gente conseguir, nessa vida, passar com essa pessoa, com os nossos filhos, com as pessoas dentro do nosso lar, apararmos as arestas que nós temos do passado, o que vai acabar acontecendo? Quando nós estivermos no plano espiritual, nós vamos ser almas que vamos estar afins daí, e não brigadas. Não fala também no Evangelho, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho? Por quê? O caminho não acaba nunca. O caminho não acaba nunca, nós somos infinitos. O caminho vai ser sempre, ou vai ser aqui encarnado, ou vai ser do lado de lá. Se eu sair daqui brigado com alguém, eu vou estar brigado do lado de lá. Não vai melhorar quando eu chegar pro lado de lá, gente. Eu só vou estar sem o corpo. Aí o que vai acontecer? É capaz de me colocarem aqui de novo como filho, ou como pai, ou como mãe daquele espírito, para poder aprender a conviver com ele e se relacionar melhor. Porque no final da caminhada evolutiva, somos todos irmãos em luz, em Deus, providos pelo amor. É que aqui nós não sabemos amar ainda. Nós temos ideia, imaginamos o que seria amor, mas nós não sabemos ainda o que é essa palavra que a gente usa demais, né? Muitas pessoas usam, amorzinho, meu bem, é o amor da minha vida. Não fala isso. É o amor da minha vida dentro de casa, de repente sai para a rua, aquela mulher que eu não aguento mais, assim. Né? Então, faz da coisa um jogo. É ruim. Né? São palavras que nós teríamos que tomar cuidado para usar. Muito cuidado. Porque fica banalizado. Vamos para a segunda parte dos trabalhos, onde nós vamos agora passar pelo passe. Vocês já sabem que... Quer pagar? Pode pagar, pastor. Vocês já sabem, normalmente eu deixo bem listado isso quando eu faço as palestras, né? Que justamente durante essa nossa conversa, esse nosso estudo, o plano espiritual maior já debruça sobre nós. Eles têm uma capacidade imensa de buscar dentro de cada um aquilo que mais aflige nós no dia a dia. E se soubermos nos colocar para eles de forma aberta, ampliando o nosso perispírito, deixando que os nossos canais de percepção se abram para que eles possam, além de captar aquilo que nos aflige da maior forma possível, também colocar, através dessa linha de caminho, essas energias que modifiquem o nosso sentimento, que nos melhorem, que nos acalmem, que faça com que a gente tenha paciência, pense melhor 2 vezes antes de cometer um desafio. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite. Uma boa semana para todos. Até uma próxima, se Deus quiser.